Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus por essa oportunidade extraordinária de nós estarmos mais uma etapa do nosso culto de ensino e aprendendo hoje. Eu acredito que o tema mais importante para a vida cristã na Terra. Eu acredito que não tenha tema mais importante para a vida cristã na Terra do que o tema da oração. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal da oração, o segredo do sucesso, né? Se existe alguma agenda, vamos colocar nesse sentido assim, alguma agenda escondida no cristianismo, alguma coisa assim que é base estratégica para mudança completa da maneira de viver, se existe algum tipo assim, secret sauce, como os americanos falam, né? É a oração. A oração ela faz toda a diferença para a vida cristã. A oração ela é a base da vida cristã. Ah, pastor, eu achei que a base da vida cristã fosse a leitura da palavra. Eu achei que a base da vida cristã fosse estar em comunidade do culto. Não, a base da vida cristã é a oração. É ela que sustém e ela que faz sentido a leitura da palavra, é ela que sustém e faz sentido a estar em comunhão, é ela quem sustém e faz sentido ao relacionamento com o Espírito Santo. É através da oração que tudo isso se torna realidade, né? É por isso que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no versículo de número, no capítulo de número 5, versículo de número 16, se eu não me engano, é isso mesmo, 5 e 17, 1 Tessalonicenses 5 e 17, ele fala o seguinte, olha, orai sem cessar. Essa expressão de Paulo, orai sem cessar, não era para que a pessoa andasse na rua se balbuciando, ou fosse conversar com alguém, eu não posso conversar com você que eu estou orando, não. Ele está falando sobre uma vida onde existe uma comunhão íntima de comunicação com Deus. Eu posso dizer para você, por exemplo, que quando a gente está andando na rua em família, mesmo quando a gente não está conversando com a pessoa, a gente está junto, é verdade ou não é? Mesmo quando a gente não está abrindo a boca, a gente está comunicando, é verdade ou não é? Por exemplo, agora mesmo, só de eu olhar lá para trás, lá para os meus dois filhos sentados ali no último banco, eles já sabem o que eu estou comunicando para eles. Perfeitamente. Eles já entendem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer? Olha, faz silêncio no culto. Vocês precisam se comportar. Eu não preciso abrir a boca para falar. Esse sentido é o sentido da oração sem cessar. Uma vida de contínua comunhão e comunicação com o nosso Deus, né? Esse é o segredo do sucesso. A oração ela é um tema recorrente no currículo doutrinário da nossa igreja, né? O Ministério do Belém, e é quase impossível nós passarmos um ou mais anos sem abordar algumas vezes o tema da oração em seus vários aspectos. A razão para isso é a relevância da oração que nós vamos mostrar para você no estudo. A gente entende que nós somos conhecidos por um povo que ora. Por exemplo, se você vem ao nosso culto e você participa conosco no nosso culto, você vai perceber que nós oramos antes do culto começar, nós oramos durante o culto, nós oramos antes da palavra, nós oramos depois que a palavra termina, nós oramos para terminar o culto. Durante o culto de Santa Ceia, por exemplo, nós oramos para o culto começar, nós oramos antes com a liderança, nós oramos pelos temas, nós oramos pelos perdidos, nós oramos pelo país do mês, nós oramos pelos temas da igreja, nós oramos antes da mensagem, nós oramos pelo pão, oramos pelo vinho, agradecemos a Deus depois pela Santa Ceia. Nós somos conhecidos uma igreja que ora. Mas a pergunta é, nós temos momentos de oração variados no culto ou nós realmente nos expressamos de verdade e com sinceridade na oração? Essa é a pergunta que faz diferença. Bom, o pastor escreveu aqui no estudo assim, quem escreveu esse estudo foi o nosso pastor Joel. Ele fala assim, se isso não é verdade, vai passar a ser. Nós vamos buscar para que isso seja uma realidade na nossa vida. O propósito desse estudo, então, é aprofundar a prática e a importância da oração. Desejamos que você possa fortalecer sua vida de oração e experimentar a transformação que ela proporciona, né? A oração é fantástica, ela é extraordinária. Não existe problema na terra que a oração não resolva. Eu vou repetir para você. Não existe problema na terra que a oração não resolva. Se você falar assim, pastor, eu não acredito, para você não resolve então. Você não ora, você não acredita. A oração, irmãos, as pessoas costumam dizer, oração é a chave, né? Oração é aquilo que destranca. Oração é aquilo que abre a porta. É verdade. Mas então, como é que a gente faz isso, né? O que é a oração?
A primeira coisa que a gente pode falar que a oração ela é um diálogo com Deus. Orar é conversar com Deus. A oração é um diálogo com Deus, uma comunicação direta com o Criador. É um momento de intimidade e conexão com o Ser Supremo, onde podemos expressar os nossos pensamentos, sentimentos e pedidos. Sabe aquela sua inner voice, a sua voz de dentro? Que você fala assim, eu não posso falar isso aqui para ninguém que eu penso desse jeito. Se eu falar isso aqui que eu penso desse jeito, as pessoas vão me julgar, né? As pessoas vão achar que eu sou doido, as pessoas vão achar que eu sou né? Sabia que essa voz sua está patente diante de Deus? Deus conhece essa sua voz. Deus conhece esses seus pensamentos. Deus sabe que a sua mente e o seu coração... Tem duas pessoas pregando aqui hoje, né? Que a sua mente e o seu coração, ela é patente diante de Deus. Deus vê isso aí. Ele está observando isso, né? E não só ele observa os seus pensamentos, ele observa os seus sentimentos. Achei muito interessante esses dias atrás, não faz muito tempo, um desenho que as crianças gostaram muito de assistir, onde os animaizinhos que apareciam naquele desenho animado, eles mudavam de cor conforme as emoções. Eles mudavam de cor, a cor deles mudava conforme as emoções que eles estavam sentindo. E eu achei interessante porque eu fiquei pensando, né? Já pensou se a gente fosse assim? Conforme a nossa emoção, o nosso rosto mudasse de cor, as nossas emoções e sentimentos seriam sempre patentes, né? Não teria como a pessoa falar assim, você ficou chateado, né? Não fiquei não, a cor sua, tava chateação, né? Chateação. Rapaz, por que você tá com inveja? Não tô não, a sua cor tava lá marcando inveja, né? Patente. Agora, apesar disso ser difícil entre os seres humanos, essa interação, as suas emoções estão diante de Deus, patente, como se você mudasse de cor. Deus vê. Né? E por que eu estou dizendo com isso? Mais um pedacinho. E Deus conhece os seus pedidos. Deus conhece a realidade dos seus pedidos, a realidade da sua necessidade. Não adianta falar para Deus que você está precisando de uma coisa e você não está. Ou que você não está precisando de alguma coisa e você está. Deus conhece os seus pedidos. Deus sabe, por exemplo, que às vezes você pede por uma pessoa e você doesn't mean it. E Deus sabe também que às vezes você não queria mean it, as suas coisas que você está pedindo, and you mean it. E você quer aquilo ali mesmo. Deus conhece os seus pedidos. Por que eu estou falando isso? Simples. Porque no diálogo com Deus, você não pode se privar de ser sincero. Você não pode se privar de ser sincero diante do seu diálogo com Deus. É por isso que uma das expressões que eu mais gosto de ouvir o nosso pastor orar, toda vez eu até copiei isso da minha oração para falar com Deus. Senhor, o homem para orar diante do Senhor mentir tem que ser doido. Porque está tudo patente aos olhos de Deus. Não minta diante do Senhor, dialogue diante do Senhor. Alguma coisa às vezes que ele faz, se você não queria estar se sentindo desse jeito, fale para Deus que você não queria estar se sentindo desse jeito. Você acha vergonhoso o seu pensamento? Confesse diante de Deus que você tem vergonha de pensar assim. Lhe incomoda algumas emoções que lhe sobem ao coração? Fale para Deus que essas emoções lhe incomodam. Segunda coisa, ela é a essência da vida espiritual. A oração é a essência da vida espiritual. Através dela, podemos fortalecer a nossa fé, buscar orientação divina e receber paz e conforto. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus, né? A oração ela é a chave que abre os céus. Essa frase nos lembra que a oração é um poderoso instrumento que permite acessar a presença de Deus e receber as suas bênçãos. Mais uma vez, nada na vida acontece se a gente não ora. Ah, pastor, um monte de coisa acontece se a gente não ora. Um monte de coisa que a gente não quer. O John Wesley falou o seguinte, que a oração é a maneira como Deus age na terra. Deus não age na terra a não ser através das orações dos homens. Pastor, isso não é verdade, porque Deus está fazendo... Não, sempre tem alguém orando por aquilo. Sempre Deus tem alguém... Deus até levanta intercessores para que aquela pessoa possa aparecer diante do Senhor e pedir com que as coisas aconteçam aos homens através de alguém intercedendo. Deus sempre levanta intercessores para a glória do seu nome, porque a oração é a chave, a oração é o diálogo com Deus, a oração é a essência da vida espiritual. E orar é um privilégio, né?
Isaías 59, versículo 16, Isaías fala assim: e viu que ninguém havia, e maravilhoso de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Orar é um privilégio. Olha só que coisa interessante. Uma pesquisa indicou que um cristão comum gasta em média 3,5 minutos por dia na oração. Um cristão comum gasta, em média, 3,5 minutos na oração por dia. E um cristão de tempo integral, o dobro, 7 minutos de oração por dia. E aí, você é um crente meio período ou período integral? Né? Isso é uma média. Sabe o que significa? Significa que a grande maioria não ora. E aí a média cai lá embaixo. Nós temos orado? Temos falado com Deus? Nos aproximado do Senhor, falar assim: Senhor, está aqui, ó. Está aqui minha vida, está aqui a minha necessidade, está aqui o que eu preciso, está aqui quem eu sou. Apresentar-se diante de Deus, né? Mostrar quem nós somos, abrir um diálogo com o mundo espiritual. E para que orar? Para que eu vou orar? Pastor, o senhor falou que Deus conhece até as minhas emoções. O senhor falou que Deus conhece os meus pedidos. O senhor falou que Deus conhece os meus pensamentos. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Qual a necessidade de eu orar se Deus já conhece tudo? Muito crente fala isso. Né? Tem até que gente que usa essa frase: Deus me conhece. Gente, cuidado com isso. É exatamente por isso que você precisa de orar, porque Deus te conhece. Né? A primeira coisa que a oração faz, ela traz o céu à terra. A oração, ela traz o céu à terra. Lembra quando Jesus começou a orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. A primeira coisa que a oração faz é trazer o céu para a terra. Você já pensou? O crente invocando a vontade de Deus como ela é no céu, seja feita na terra? Lá no céu os anjos não interferem em Deus. Não estou dizendo que os homens conseguem, mas o livre-arbítrio dos homens às vezes se coloca contra a vontade de Deus. Lá no céu, o livre-arbítrio dos anjos estão sempre a favor de Deus. Os anjos santos do Senhor, onde Deus habita. Estão sempre a favor dele. Já pensou? Se a vontade de Deus, como ela é no céu, fosse administrada e adquirida na terra, na nossa vida? Se nós andássemos de acordo, em direção, manifestando a vontade de Deus na terra, através dela nós podemos pedir a sua intervenção em nossas vidas. Deus pode agir de maneiras que não podemos imaginar, trazendo o seu poder, a sua graça para a nossa realidade. Materializar aquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual aqui nessa esfera. Trazer o céu à terra. Obter poder sobre o mal. Né? A oração nos dá força para resistir às tentações e superar as dificuldades. Tem muita gente que fala assim: olha, eu não consigo sair desse problema, eu não consigo sair dessa direção, eu não consigo sair desse questionamento, dessa circunstância. Ora! Eu tive hoje uma ideia de um problema nosso através da oração. Uma situação que apareceu, fui lá, orei, falei: como é que eu faço isso aqui? Me deu uma ideia do porquê do problema e de como a gente podia resolver o problema. E Deus me deu a estratégia rapidinho de como é que eu juntava as coisas e tal para apresentar, e agora nós estamos esperando a solução, porque foi Deus que nos deu. Através das coisas que acontecem na oração, Deus nos dá estratégias contra as coisas que são más. Deus nos capacita a vencer o mal através do seu poder e a sua proteção. A oração é uma arma poderosa contra as forças das trevas. É na oração, por exemplo, que nós repreendemos o inimigo. Senhor, nós repreendemos o mal em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a sua autoridade para que em nome de Jesus o mal seja repreendido. É na oração que nós entramos em batalha, né?
A oração, por exemplo, ela traz humildade e sucesso. Na oração, ela nos ensina a depender de Deus e a reconhecer a sua soberania. A oração nos faz lembrar que a gente é completamente dependente do Senhor. Aliás, essa é uma expressão comum na minha oração. Senhor, eu sei que eu sou desesperadamente necessitado de Ti. Mas não é assim uma necessidade pequena, é uma necessidade desesperadora. Sem Deus, nós estamos absolutamente fracassados. Ela nos traz essa humildade. Jesus disse isso para nós. Sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Deus. Jesus falou aos seus discípulos, olha, sem mim, nada podeis fazer. Ela nos traz a humildade, né? E quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus, Ele nos concede a graça de alcançar o sucesso em áreas onde nossos próprios esforços falharam. Então a oração nos traz esse pensamento, nos faz reconhecer a nossa necessidade e humildade, e ao mesmo tempo ela nos coloca num caminho de sucesso. Porque lembra que através da oração nós vamos alcançar o prêmio da nossa necessidade? Através da oração nós vamos alcançar o sucesso, né? A oração move montanhas. Isso nos lembra do poder da oração, né? A oração, por exemplo, ela nos ajuda a desfrutar da comunhão com Deus. Davi, por exemplo, ele pede a Deus para voltar a desfrutar da comunhão quando ele peca. Lá no Salmo 51, ele fala assim, Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. Você já experimentou esse tipo de atitude na presença de Deus? Onde fala assim, Senhor, eu quero o Senhor aqui, eu quero desfrutar da Tua presença, eu quero desfrutar de quem o Senhor é, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor faz para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E aí a gente tem posturas, né, da maneira de orar. Existem várias maneiras de você se colocar diante de Deus, né? A primeira delas é a mais conhecida, que é ajoelhado. De joelhos, se ora de joelhos. A Assembleia de Deus tem esse costume de orar de joelhos. E apartou-se, Lucas 22, o Senhor Jesus Cristo orou de joelhos, né? 22, 41, apartou-se dele cerca de um tiro de pedras e pondo-se de joelhos, o Senhor Jesus orava. Jesus orou de joelhos. A posição de joelhos é uma posição de humilhação, de prostrar-se. É uma posição de rendição. Está rendido. Ah, pastor, mas eu não preciso estar rendido, ficar de joelho para falar para Deus que eu estou rendido na alma. É verdade. É verdade. Mas a palavra de Deus fala que o nosso culto é em espírito, corpo e alma. Completo. Nós apresentamos o nosso corpo de maneira completa diante de Deus para orar. Então é um bom costume da nossa igreja ajoelharmos para orar. Todo começo de culto nós nos ajoelhamos para orar, para falar com Deus. Mas em casa também. É bom que você se ajoelhe para orar, né? Passar um tempo com o Senhor de joelhos. Prostrado também, né? Quando a pessoa se lança ao chão ou com o rosto no chão. O exemplo abaixo também é do Senhor Jesus. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Você já orou deitado no chão, de cara para o chão? Eu já orei algumas vezes assim, né? Passando por situações de profunda angústia. Eu me joguei espalhado no chão, chorando no chão, pedindo para Deus ajuda. E entendi que Deus me via ali, deitado no chão, espalhado, né? Prostrado. É aquela expressão que os crentes falam com a cara no pó, né? Pedindo para que Deus ajude. Em pé. O fariseu e o publicano oravam em pé. Orar em pé é uma oração que você se faz em público. Geralmente não se faz oração em pé quando você está em um momento íntimo, mas em um momento em público, né? Se ora em pé. Se ora sentado. Davi orou a Deus sentado, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Deitado. Ezequias orou deitado. Tem dia que falta força. Tem dia também que só sobrou a cama para orar. Porque lá na cama você fala e balbucia com Deus ali. Senhor, está difícil. Antes de você cansar, terminar de chorar antes de dormir, ou antes de você dar boa noite para você mesmo na sua mente,
Você começa ali a falar com Jesus, Senhor, como é que é isso aqui? Como é que a gente vai fazer? E vai conversando com Jesus, ali na sua cama, né? Andando. Eu tenho muitas experiências de oração andando, né? Às vezes passeando tal, e andando em um parque, ou então dando uma volta no quarteirão lá de casa, e falando com Deus, e falando e pedindo para o Senhor. Eu tenho uma experiência muito bonita com andando lá em casa, lá aos 17 anos de idade, andando ali no quarteirão em volta de casa, falando com Deus, e parecia um doido. O pastor Eglar, esses dias atrás, também contou um testemunho parecido com esse, andando, falando com Deus, né? Agachado, às vezes ali escondido, você se agacha no chão, né? E fica ali apertado, falando na oração, agradecendo a Deus por alguma coisa, pedindo a Deus por algum momento que está para acontecer, né? E aí você aparece maneiras de orar. A maneira oral, você orar de maneira audível, né? A maneira mental, né? Essa é a oração que chamamos de espírito, é a nossa parte espiritual, nossa alma orando. Ocasional, é quando você tem em mente de qualquer oportunidade que tiver, vai orar. De repente, uma ocasião ali e tal, que você... Vamos orar pela comida, né? Oração constante. É quando você passa momentos que você... O tempo todo você está falando com a pessoa está falando com você, você fala assim, Senhor, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Como é que faz para mim sair dessa? Para onde eu vou aqui agora? Você está andando, Senhor, eu estou aqui com o Senhor, tal, me ajuda nessa reunião aqui. A pessoa está falando comigo aqui, Senhor, eu não sei o que responder para ela. O que eu vou falar com ela nessa entrevista? Como é que faz para mim sair? Você vai lá sem cessar, né? Uma oração constante, espontânea, né? Quando você começa a orar do nada. Geralmente, quando você está na oração constante, ela sempre inicia de maneira espontânea. É como você conversa com uma pessoa que você gosta, você começa com uma conversa espontânea. Não tem uma agenda para conversar. Tem pessoas que quando me ligam e eu olho no telefone, eu sei que não tem uma agenda para conversar com ela. Eu sei que não tem uma motivação, não existe ali uma preparação. A gente vai falar, discorrer sobre um assunto. Não, é espontâneo. Vai vir um monte de coisa na cabeça e a gente vai conversar. A gente é assim com Deus? A gente tem essa intimidade com o Senhor? Fala assim, Senhor, eu vou conversar com o Senhor aquilo que a gente vai conversando, vai falando no caminho, eu vou contando para o Senhor as histórias. Eu vou ouvir as histórias do Senhor na minha mente, aqui no meu coração, o Senhor vai falando comigo, né? Conversando com Deus. Às vezes você fala assim, nossa, pastor, que loucura tudo isso, eu nunca achei que isso era assim, que uma vida de oração podia ser assim. Ela é assim, ela vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Hoje Deus está te levantando para um novo aspecto de vida de oração. Você hoje está aprendendo a orar para que Deus use a sua oração para alcançar muita coisa para a glória do nome de Jesus. Oração formal é aquela que você já sabe que você vai fazer. Por exemplo, aqui no culto, nós temos a oração das almas perdidas, né? Às vezes, quando sobra tempo e a gente conversou antes, eu converso com a pessoa, olha, no domingo eu vou pedir para você fazer a oração das almas perdidas, né? Mas às vezes um pouquinho antes da pessoa subir, eu falo, vai fazer a oração das almas perdidas, oração pelo país do mês. Enquanto a pessoa vai se aproximando, eu vou falando do país do mês, e aí a pessoa vai se preparando na mente dela. Eu vou orar pelo país do mês, então eu vou apresentar isso, eu vou falar disso aqui, eu já sei que o país do mês é esse aqui, é uma oração formal. Geralmente as orações formais, elas são orações públicas e comunitárias, que você dirige. Essa é uma oração formal que você está fazendo, né? Todas elas fazem parte, né? De qualquer forma, a oração ela é uma súplica a Deus, é de derramar a alma diante do Senhor, né? É o clamar ao céu, é o aproximar-se de Deus. Muitas vezes com prantos diante do Senhor, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Elementos e tipos de oração. A oração possui elementos essenciais como a invocação, a adoração, a petição e o perdão. Esses elementos foram estrutura da comunicação com Deus, permitindo que expressamos os nossos sentimentos e necessidades, né? Existem esses elementos da oração, mas assim, eu costumo dizer que alguns elementos da oração eles são absolutamente básicos e eles são necessários. Os dois primeiros deles é a invocação e a adoração.
E aqui o nosso estudo vai dizer isso até usando o exemplo, né, da oração do Pai Nosso. Então você vê, por exemplo, a invocação: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Invocação e adoração. Quando você faz a invocação, você direciona para quem que você vai orar. Pai nosso que estais no céu. Você invoca o nome do Senhor. Você chama a atenção do céu o nome do Senhor, né? Santificado seja o vosso nome. Uma adoração a Deus. Aí rendição, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem vezes, irmãos, que a nossa oração fica só na adoração. Eu faço, por exemplo, esse desafio muitas vezes na igreja, quando a gente começa o culto, não é verdade? Olha, só vale adorar agora. Você não vai pedir nada, você não vai falar nada, você só vai adorar agora. Só vai dizer palavras para o Senhor que reconheça o seu caráter e quem Ele é. Nós invocamos o nome do Senhor para começar e nós o adoramos. Esse tipo de oração é aquele que demonstra a maior intimidade e amor do crente, né? Porque ele não tem agenda nessa hora da oração. O pastor Joel conta um testemunho de quando o filho mais velho dele era pequeno, o JR, e ele fala que a irmã Mabel estava fazendo algumas coisas na cozinha, e ele, para ajudar ela, nessa época o JR estava, já naquela época que ele queria ajudar a mãe e tal, abria os armários da cozinha e tirar as panelas para fora, a mãe guardava e ele tirava, né? E ele, para deixar ela terminar o trabalho, pegou e levou ele para o quarto. Levou ele para o quarto, fechou a porta, sentou no chão e começou a folhear a Bíblia dele, né? Aí ele começou a folhear a Bíblia dele e disse que o Jota subia em cima dele. Aí ele pegou tal, assim, um papel, uma caneta, ele estava lendo a Bíblia, pegou um papel, uma caneta, deu para ele e tal. Aí ele começou a mexer, já ele largou o papel e a caneta, foi lá de novo e subiu em cima dele. Aí ele pegou e tal, um outro negócio, um brinquedinho que tinha lá e tal, e deu na mão dele e tal. Aí ele jogou o brinquedinho, foi lá e subiu no colo dele. Aí ele pegou a chave do carro, balançou a chave do carro, criança ama a chave, né? Balançou a chave do carro assim, jogou assim a chave do carro para ele e tal. Ele foi lá, largou a chave do carro e veio do lado dele. Só que aí nessa hora ele pegou, ele com a Bíblia, né? Pegou, colocou a cabeça assim do lado dele, olhou para ele assim, deu aquele sorriso assim para ele, pro pai, né? Aquele sorriso, ele falou assim: ué, o que esse homem quer, né? Aí ele percebeu que a única coisa que ele queria era o pai. Ele não queria chave, ele não queria papel, ele não queria caneta, ele queria o pai dele. Por diversas vezes, a nossa oração precisa ter esse sentimento. Será que nós temos esse sentimento diante de Deus? De, Senhor, só o Senhor basta? Só a presença do Senhor aqui é o que eu preciso? Eu não preciso que o Senhor coloque a mão em nada, eu não preciso que o Senhor mexa em nada, eu não vim aqui pedir, eu não vim aqui interceder, eu não vim aqui apresentar, eu só vim aqui ficar com o Senhor. Essa é a oração da adoração, da intimidade, que reconhece quem é a presença que está ali. É a presença do nosso Deus, do nosso Pai eterno. É a presença do nosso Senhor, né? Na oração também, por diversas vezes, ela inclui a petição. A petição aqui, por exemplo, da oração do Pai Nosso, é por uma necessidade básica, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí ele é acompanhado de perdão e confissão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou quem nos tem devido, né? Aqui aparece também, irmãos, que as nossas petições, elas têm que ser acompanhadas pelo reconhecimento dos nossos tropeços. É comum também na nossa oração, e a gente sempre ouve os irmãos orando aqui em volta, abrir a oração invocando o nome do Senhor e demonstrando, falando para o Senhor através de que caminho que nós estamos entrando. Pela confissão, inclusive, dos pecados, e invocando que o único acesso é o sangue de Jesus. Isso é uma deprecação. Você está demonstrando a Deus as necessidades prementes para que você possa entrar na presença de Deus em primeiro lugar, né? O livramento. Você pede por livramento. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração também tem pedido por livramento. E exaltação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As orações, irmãos, essa é uma parte importante também da oração. Sempre terminar com reconhecimento de que todas as coisas são para Deus. Por isso que, por exemplo, a gente termina a oração: Senhor, faz isso para a glória do teu nome.
Quando o homem pede oração, ou ele apresenta a sua oração para a glória do nome de Deus, ele ali demonstra a sua vontade de estar de coordenação, né? De estar concatenado, que está em unidade, está junto com o princípio de Deus para a humanidade. Senhor, eu estou aqui pedindo isso porque eu quero que o nome do Senhor resplandeça, ou seja, eu quero voltar naquele lugar onde a minha vida volta a ser uma motivação para a glória ao teu nome, para dar glória ao teu nome. É um pedido de retorno, é como se o homem reconhecesse, Senhor, eu estou aqui pedindo isso para que o produto final seja aquilo que o Senhor sempre intencionou no Éden, que nós fôssemos feitos para a glória do teu nome. Percebe que tem esse monte de elementos na oração, que quando a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, então é assim que vive a vida cristã. Percebe que na oração está aquilo que é a motivação básica para tudo que a gente faz, para tudo que a gente é. A maneira como a gente ora manifesta quem nós somos e o que nós queremos, né? É por isso que, por exemplo, assim, se você é uma pessoa que fala, eu não gosto de orar, você precisa mudar isso hoje. E nós vamos ensinar para você como é que você muda isso hoje. Já. Né? Então, existem tipos de oração. Deprecação, que é oração por confissão, petição, intercessão, gratidão e adoração. Né? Como Deus responde a oração? Como é que Deus responde a oração? Número 1, Deus pode responder a oração de 3 maneiras. Primeiro, não. Deus pode falar para você, não. E quando Deus fala não significa que é ruim. O não de Deus é positivo. Porque o não de Deus é livramento. O não de Deus é ajuda. O não de Deus é socorro. O não de Deus é libertação, muitas vezes. O não de Deus, às vezes, é transformação. Né? O não de Deus, às vezes, é até mesmo juízo, que é bênção. No caso de Moisés, por exemplo, ele fala assim lá no versículo 26 do capítulo 3 de Deuteronômio, que o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fale mais desse assunto, de entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra, Deus falou para ele, não. Mas e Deus foi ruim então com Moisés. Lá na frente Moisés recebeu o prêmio dele. Quando ele foi visto no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Mas naquele momento foi não. Naquele momento foi não, basta, não vou fazer. Né? Em Meribá, quando o povo reclamava da falta d'água, indignado, Moisés feriu a rocha ao invés de falar para ela. Ele tinha o sonho de entrar na terra prometida, de conhecer até o Líbano. Afinal, ele foi a pessoa a quem Deus usou para trazer. Mas a resposta para ele foi não. Né? Paulo também perguntou para o Senhor, Senhor, olha só, essa situação aqui que eu estou vivendo, esse espinho na carne, esse enviado de Satanás que me esbofeteia, né? Eu estou tomando uma surra desse enviado de Satanás aqui, me ajuda. Deus falou assim, não me pede para isso não, eu não vou fazer isso, não me peça mais sobre esse negócio, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Aí ele fala no versículo 10 do capítulo 12 de 2º livro dos Coríntios, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. O não de Deus nos demonstra a dependência absoluta dele. Quando Deus fala não, nós voltamos à nossa caixa inicial, né? Ao nosso prompt inicial do nosso terminal. É como se você zerasse, resetasse o software. Como se você reiniciasse o computador. Não falou não, eu tenho que voltar lá no início. Eu tenho que de novo avaliar. Ele falou não. Às vezes Deus não responde nem sim, nem não. Deus está dizendo para a gente, espere. Né? Espere.
Houve uma vez, logo depois que Davi assumiu o trono, diz que os filisteus vieram contra ele. E aí ele foi em batalha e matou os filisteus facilmente. Aí diz que quando a notícia chegou de que ele tinha matado os filisteus, diz que todos os filisteus se levantaram para vir contra Davi. E aí Davi já tinha perguntado uma vez para Deus lá na fortaleza, Senhor, eu vou contra eles, o Senhor falou, vai. E agora era a segunda vez. Se Deus falou, vai da primeira vez, vai da segunda vez também, né? Não. Ele foi orar de novo, Deus falou assim, espera. Não sai para eles com a batalha. Não saia contra eles a batalha. Senhor, o Senhor quer que eu me esconde? O Senhor quer que eu me esconda? O Senhor não quer que eu apareça? O Senhor não quer que eu lute com veracidade, com força, com poder? Não. Quando você me ouvir passando por cima da copa das amoreiras, aí você vai. Porque eu já fui na frente para te dar vitória. Quando você aprende a esperar o silêncio de Deus, você aprende a desfrutar da vitória de Deus de uma maneira mais preciosa. Né? Eu lembro que esse é um dos textos que mais me encanta sobre essa questão da ajuda de Deus. Êxodo, capítulo de número 13, Moisés sai e Deus fala assim para Moisés, volta e faz o acampamento de vocês entre Migdol e a saída do Egito, porque eu vou incitar Faraó contra vocês. Ele vai falar assim, de certo eles se perderam no deserto e agora eles são presos na minha mão, eu vou matar todo mundo. Mas Deus, para que o Senhor fez isso? Não era mais fácil o Senhor já falar assim, vai indo pessoal. Mas Deus falou assim, espera porque tem uma vitória final para vocês aqui. Espera porque tem Faraó afogado amanhã. Espera porque tem cavaleiros, os cavalos de Faraó, o exército de Faraó destruído amanhã. Espera. Se eles fossem amanhã ou depois, quando eles enfrentassem uma guerra lá na frente, sabe o que ia acontecer? Quando eles fossem enfrentar um problema lá na frente, sabe o que ia acontecer? A unidade de Faraó com as outras nações iam trazer prejuízo a Israel. Mas agora, nesse momento, por causa dessa guerra, o Êxodo capítulo número 15 vai falar que essa informação sobre como Deus trouxe vitória a Israel chegou nas outras nações. E agora as outras nações iam temer Israel por causa dessa vitória. Deus sabe o que está fazendo. Se Deus mandou você esperar, espere. Deus sabe o que está fazendo para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E Deus pode responder sim. Sim, porque Ele já tinha planejado fazer. Né? Sim, porque a sua vontade é soberana e imperativa. E sim, também condicionalmente. É o sim que você só vai obter se você orar. É o sim que você só vai ouvir no segredo. É o sim que vem com a estratégia da oração. É o sim que vem acompanhado do amor de Deus derramado. É o sim que vem acompanhado da ideia de Deus para aquilo. É o sim de Deus. É o sim na condição de Deus. É junto com o Senhor, para a glória do seu nome, né? E aí, nós precisamos de confiar na resposta de Deus, seja qual for. Ele nunca nos deixará e sempre estará conosco. Vamos lá, tipos de oração. A primeira é do Pai Nosso, como a gente já viu. A segunda é do tabernáculo, e essa aqui é muito legal, está no seu estudo. Né? Se você não veio aqui hoje, precisa de pegar o estudo depois, fale comigo, eu mando para você o PDF, ou aqui na igreja do domingo, você pega o estudo. Mas a oração do Pai Nosso a gente já conhece. A oração do Pai Nosso, na verdade, não entenda que ela é uma repetição dessas palavras. A oração do Pai Nosso é um modelo para ser orado, ok? A oração do Pai Nosso nunca foi intencionada por Jesus para ser repetida daquela maneira, como uma reza. Ela foi intencionada por Jesus para ser um modelo. Por isso que ele não fala assim, vocês vão orar isso aqui. Ele fala assim, vocês vão orar dessa maneira. Ou seja, ele está expressando um modelo, não uma reza. Isso é importante, né? É por isso também que existe uma outra oração, um outro modelo de oração, que é muito legal, e a gente aprendeu ele com o pastor David Young Cho, que é o pastor da Coreia. E é a oração do modelo do tabernáculo. Essa oração ajuda as pessoas a ficarem orando mais tempo.
É uma oração, uma estratégia de oração que nos ajuda a passar mais tempo orando. Por quê? Porque você vai como se passeando no tabernáculo. Olha que interessante, né? Você passa primeiro ali na pia, onde você se enxerga, você pede perdão. Você passa no altar do sacrifício, onde você apresenta o sacrifício de Jesus. Você apresenta o seu pedido de perdão na aspersão do sangue de Jesus, né? Aí você vai entrando dentro do lugar santo. Aí tem a mesa dos pães, onde você desfruta da palavra na oração. Você desfruta daquilo que a palavra diz, você pensa na palavra, você ora a palavra. Aí tem o candelabro, onde você pede graça e unção do Espírito Santo, você experimenta do Espírito Santo de Deus, né? O altar de bronze a gente tem, aí depois a gente tem a pia, né? A pia de bronze, a gente ora por retidão na pia de bronze, ora por fidelidade e lealdade, ora para que nós sejamos santos diante do Senhor, né? Ora para amar e perdoar, tudo isso da pia de bronze, irmãos. Ora para ser humilde e santo, porque a pia de bronze, ela é um espelho. Quando o sacerdote ia se lavar na pia de bronze, que ele colocava a mão dele para se lavar, ele se enxergava, para ver se não estava sujo. Porque lembra que o fundo da pia de bronze, lá em Levíticos, era feito com o espelho das mulheres? As mulheres doaram os seus espelhos para ser o fundo da pia de bronze. Então, toda vez que o sacerdote ia se lavar, ele se enxergava, para ele tirar as cinzas. E é na pia de bronze que a gente passa muito tempo. Porque na pia de bronze a gente vai olhando para dentro e vai falando com Deus a respeito de quem nós somos, né? No candelabro de ouro, por exemplo, assim que a gente entra, tem o brilho das luzes, né? Que não existe outra luz no lugar santo, só do candelabro. Nós sabemos que aquela luz representa, ela fala da pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus, né? É ali, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus santifica o homem. É na iluminação do Espírito que a gente enxerga realmente a cor que a gente precisa de ter. Vou te explicar. Dependendo da luz que a gente está sendo iluminado, muda a cor das coisas, é verdade ou não é? Quando a gente está na luz do Espírito, a gente percebe a cor que a gente precisa de estar. Porque a luz dele é uma luz idônea, uma luz santa. E ela nos separa para termos a cor correta, para buscarmos a maneira correta, as intenções corretas, o coração correto, né? É ali que Deus santifica o homem. Então o Espírito Santo ele passa a morar em mim. Porque outra coisa sobre a iluminação do candelabro é que é uma iluminação feita por fogo. Então ela esquenta. Agora o calor passa de deixar só aquele calor que está no candelabro aceso, que está no pavio ali aceso, no óleo aceso, e aquele calor começa a ser transportado para mim. Então o Espírito agora começa a morar em mim, o calor é transferido para dentro de mim, né? É ali também que eu me preparo para o Senhor me preparar para a seara. É ali que, por exemplo, eu me preparo para poder ser um trabalhador da obra de Deus, na iluminação do Espírito. Aí vem a mesa dos pães, como a gente estava falando. E na mesa dos pães é onde eu desfruto da palavra. É onde eu lembro da palavra. É onde eu como da palavra, na oração. Por exemplo, um dos salmos preferidos para mim de orar, de falar com Deus: Senhor, se a tua mão não tivesse sido ao meu favor, há muito eu teria perecido na minha angústia. Quando os meus pés escorregaram, o Senhor me sustentou. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as suas consolações reanimaram a minha alma. É ali diante da mesa dos pães que eu desfruto do poder da palavra na minha vida, depois que eu já fui iluminado pelo Espírito. Percebe que agora você consegue passar mais tempo orando? Você tem mais coisa para orar? E isso você vai aprender, literalmente, você pega o seu estudo e fala assim: olha, é assim que ora aqui então. E aí você vai discorrendo daquilo na oração. E aí você lê a outra parte, e aí você vai orando de novo, até que aquilo vai se tornando natural para você. E aí você vai aprender a passar muito tempo orando. E quando você passar muito tempo orando, você vai passar muito tempo tendo vitória. É assim que funciona, né? Você vai estender a sua vida. E aí vem o altar do incenso. E o altar do incenso, ele representa a intercessão, né?
É ali no altar do incenso, quando eu me alegro, eu falo línguas, né? Eu dou glórias a Deus, eu falo aleluia, eu manifesto os dons espirituais. E aí vem a arca do concerto, aonde eu desfruto de liberdade diante do Senhor, aonde eu desfruto da graça de Deus naquele lugar, onde eu percebo que eu fui aceito, que eu estou como filho. É por isso que a palavra de Deus fala lá em Hebreus, que a gente entra com confiança diante do tabernáculo eterno de Deus, onde Cristo, o nosso precursor, entrou primeiro. Ele chegou lá no lugar da arca, ele passou por todo o tabernáculo por causa do sangue dele, e agora nós podemos acompanhar ele nessa entrada, e chegar diante do trono de Deus, da glória de Deus, do lugar do altar, e perceber que o sangue aspergido nos faz com que Deus seja favorável a nós. É o lugar da exaltação ao Senhor, é o lugar do santo dos santos, é o lugar de desfrutar a perene presença de Deus na nossa vida e declarar a liberdade que nós temos nele, né? Nós temos, por exemplo, a oração progressiva. E quem ensinou essa oração progressiva para o nosso pastor foi o reverendo Costa Deer. O reverendo Costa Deer era um pastor que tinha em Nova York, e um dia se encontrou com o pastor Joel. E o pastor Joel, nessa fase, estava passando por um problema muito sério de úlcera. E o reverendo Costa Deer chegou de Nova York com uma caixa de suplementos, de remédios para ele, né? E falou assim: olha, eu estou sabendo aí que você está passando aí por um problema no seu estômago, e Deus mandou eu falar com você, está aqui uns remédios para você tomar. Mas antes de você tomar esses remédios, fala para mim, qual que é a maior prioridade da sua vida? Ele falou: a igreja. Ele falou: está errado. Como assim está errado? A maior prioridade da sua vida é Deus. Se você não tiver comunhão com Deus, você não tem condição de fazer nada pela igreja. É verdade, o pastor tem razão. Qual que é a segunda prioridade da sua vida, então? Ele falou: a igreja. Não está errado. Como assim está errado, pastor? É você. Se você não estiver bem com Deus, se você não estiver bem com você, como é que você vai fazer a obra de Deus? Como é que você vai servir a igreja? Se você está bem com Deus e está bem com você, para poder servir a igreja. Ele falou: é verdade, o pastor tem razão. Qual que é a terceira coisa da sua vida, então? Aí ele falou: então é a igreja. Está errado. É a sua família. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não estiver bem com você e vivendo em harmonia com a sua família, como é que você vai fazer a obra de Deus? Ele falou assim: tá certo, pastor, né? Aí ele perguntou qual que é a quarta coisa mais importante da sua vida. Ele falou assim: pô, agora, né, o que eu vou fazer? Né? Será que o pastor está desviado? Ele falou: a igreja. Está certo. É a igreja. E por último, as demais coisas, né? Então, em primeiro lugar, na nossa vida, na oração progressiva, é Deus. Você entra diante de Deus exaltando ao Senhor, falando com o Senhor, demonstrando a sua devoção a Deus. Em segundo lugar, você ora por você, pelas suas necessidades, por aquilo que você é. Você pede perdão por você, você agradece a Deus por você, você intercede por você, você demonstra para Deus as suas fraquezas, pede para Deus oportunidades, mostra para Deus a sua vontade de servi-lo. É você. Em terceiro lugar, você ora pela sua família. Você pede pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Você apresenta a Deus as necessidades prementes da sua família. Você pede para Deus para que você seja auxílio à sua família, né? E depois, você ora pela sua igreja. E quando você começar a orar pela sua igreja, não deixe de orar pelo seu pastor em primeiro lugar. Comece orando pelo seu pastor, pastor Joel, e aí o pastor local, o pastor Will. Ore por mim. Ore pelo nosso pastor. Quando você for orar pela igreja, depois que você já orou a Deus e falou com Deus, orou por você ou pela sua família, se lembre da sua igreja. E quando você começar a orar pela sua igreja, comece pela vida da liderança. Vá orando pelos líderes. A qualidade e a saúde dos líderes garantem a boa saúde da igreja. Tudo começa e termina na liderança. Se a igreja tem uma liderança fraca, o caminho dela vai ser fraco. Eu falo com isso sem medo. Inclusive de você falar assim: então, pastor, a culpa é sua. É minha, se está fraca é minha. Tem que ser eu. Começa em nós, começa numa vida de devoção da vida da liderança. Ore pela sua liderança, para que ela seja abençoada, para que ela possa servir você, para que ela possa abençoar você e abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo que está ali. E depois, irmãos, ore pelas demais coisas, né? Então, a gente sempre aprendeu assim lá na sede, né? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, família. Em quarto lugar, obra de Deus. Em quinto lugar, as demais coisas. Em sexto lugar, a sogra. Muito bem. A Ana realmente aprendeu mesmo com o pessoal, né? Em primeiro lugar, Deus, eu, nossa família, a obra de Deus e as demais coisas. É um excelente método de oração também, né? Para a glória do nome de Jesus Cristo, ok?
a preparação e o início da oração. Como é que a gente começa a orar então, né? Como se preparar a oração? Primeira coisa, se empolgue para orar. Há algumas pessoas que eu já vi fazerem isso. Não é muita gente, mas algumas pessoas fazem isso. Que quando você fala para vai orar, meu Deus do céu, que tem que orar. Não, eu não quero orar não. Eu não quero orar. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de orar. Mas eu entendo que às vezes a pessoa não está fazendo isso porque ela não gosta de orar, porque ela não quer orar em público. Porque ela não quer falar diante das pessoas. Eu entendo isso. Eu entendo isso aí. Existe isso. A pessoa não gosta de falar em público, a pessoa não gosta de se expor e tal. Beleza, eu entendo. Mas tem gente que orar para ela significa alguma coisa de muito mal está indo na vida. Tem gente que para ela orar, olha, porque todas as esperanças já acabaram. E quando foi que teve esperança antes de orar? E quando foi que alguma coisa foi possível antes de começar a orar? Só na sua cabeça. A oração é o início de tudo. Então você deveria se empolgar com a oportunidade de orar. Você deveria se animar. Yes, agora nós vamos orar. Agora nós vamos falar com Deus. Agora nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida e Ele vai nos ouvir. Nós vamos para a presença de Deus, né? Prepare seu coração para a comunhão com Deus. Eu acho interessante que o pastor colocou aqui 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça, né? Para a gente entrar diante de Deus com o coração limpo. Mas eu acho interessante que Eliseu, logo depois quando Elias foi assunto aos céus, algum tempo passou e perguntaram, escuta, tem algum aí, o profeta aí que está invocando o nome do Senhor? Porque, né, Elias foi assunto aos céus e com quem está a palavra de Deus? Aí o rapaz lá, o moço do rei, falou o seguinte, tem Eliseu, o homem que deitava água na mão de Elias. E a palavra do Senhor está com ele. E foram procurar Eliseu. Quando Eliseu viu o rei, e o rei não era uma pessoa assim muito amistosa com Elias, ele ficou muito bravo. E aí o rei falou assim, olha, eu preciso de uma palavra para Israel. E Eliseu era o profeta, ele precisava de dar uma palavra para Israel. Só que para dar uma palavra para Israel, ele precisava de orar antes. Aí o que acontece? Antes de orar, o Eliseu falou assim, olha, pede para o tangedor tanger. Pede para ele tanger o tangedor aí. Toca um hino. Porque Eliseu entendia que ele precisava de entrar num estágio de comunhão. As emoções e o coração dele precisava de ser incentivado a estar orando. Por diversas vezes, nós chegamos para ter comunhão com o coração pesado. Não funciona. Né? Lembra quando você namorava? E você queria ter um bom momento de romance com o seu namorado, com a sua namorada, você queria lá chegar, eu vou lá tomar um sorvete com ela, eu vou dar a mão para ela, a gente vai andar junto lá na praça, em volta do corredor da praça aqui na cidade, vai ser muito legal. Você imaginava o que o tempo de namoro ia trazer. E você se empolgava com ele antes. Você começava a cantar, não cantar no sentido do hino, mas você como aquela pessoa que canta o que vai acontecer. Olha, eu vou te cantar como é que vai ser, né? Aquela pessoa que conta antes o que vai acontecer. Se espera, se tem expectativa, né? Prepare os objetivos da sua oração. E como é que a gente começa então a oração? Fale com Deus aberta e respeitosamente. Você não vai chegar para Deus e falar assim, ai cara, é o seguinte, não, Senhor, o Senhor é o Senhor, o Deus da minha vida, fale com respeito. Fale como você conversasse com uma autoridade, né? Ah, pastor, mas isso tira a intimidade. Absolutamente não. Absolutamente não. Olha, intimidade e reverência não são sinônimos. Não são sinônimos. Intimidade e irreverência não são sinônimos. Não é porque nós temos intimidade que nós podemos ser irreverentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a intimidade, mas tem a reverência. Entre na presença de Deus e entra de maneira aberta, né? Fale com o seu Pai, Pai nosso que estais no céu, como Jesus falou, né? Fale Jesus como um irmão, como um amigo. Senhor Jesus, olha, estou passando por isso, por essa situação, como um amigo. Eu contei já para você certa vez, o Espírito de Deus me chamou a atenção. E aqui é a outra parte, né? Reconheça o Espírito de Deus na sua oração.
Reconheça que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Como diz Romanos 8:26. E o Espírito de Deus me chamou a atenção. Eu falando com vários amigos, não tinha falado com Jesus ainda, sobre uma questão que estava passando na minha vida. E aí o Senhor falou comigo. Falou, escuta, você está pensando em contar isso para mim alguma hora, que você já contou para um monte de gente, mas comigo você não falou ainda. Reconheça o Espírito Santo de Deus, né? E aí também, irmãos, oração individual e ela também é coletiva. Existe importância e poder na oração individual e na coletiva. A oração coletiva ela tem que ser organizada. Por isso, por exemplo, que quando a gente começar o culto, a gente faz uma oração coletiva. Irmão, ora 5 minutos você, ora 5 minutos o outro, ora 5 minutos o outro. Por exemplo, nós oramos todos os dias da nossa reunião de quinta-feira, pela manhã, nós oramos por volta de 1h30. Por volta, às vezes um pouquinho mais, mas por volta de 1h30. Nessa 1h30, cada 15 minutos, um pastor levanta a voz. Dos nossos pastores que estão juntos. Dos 72 pastores que, em média, estão juntos na nossa oração. Um deles levanta a voz durante a oração, durante 15 minutos. E a gente tem um programa de oração. Sobre o que orar? A oração de hoje é por isso, é por isso, é por isso, é por isso. E os pedidos especiais de oração. Todas as quintas-feiras nós oramos a respeito da igreja, dos pastores, das famílias dos pastores, da obra de Deus, de algum caso específico, em alguma congregação, de algum irmão que está acontecendo. Todas as quintas-feiras. É uma oração coletiva e ordenada. Isso é organizado e mantém a nossa unidade. Porque a oração coletiva, por exemplo, liberta. Conta um rápido testemunho para você. Existia uma necessidade da igreja sobre um documento que nós estávamos dando entrada numa área imigratória da igreja e fazia muitas semanas que isso estava travado. A hora que a pessoa ia lá tentar tirar o formulário da imigração, aparecia uma trava e a imigração não respondia. Uma quinta-feira de manhã, o pastor se levantou e falou, irmãos, nós precisamos de resposta para isso hoje. Isso aqui precisa de acontecer hoje. Nós precisamos disso começar a destravar hoje, para Deus dar uma resposta para a gente. No final da oração daquele dia, a pessoa que estava trabalhando na documentação conseguiu a documentação. A oração liberta. Glória a Deus. Antes de eu vir para cá, um irmão me ligou e falou assim, Will, recebi uma informação de um irmão lá na Bahia, que estava com metástase, um rapaz de 20 e poucos anos de idade com metástase no corpo inteiro de câncer. Os médicos colocaram ele na UTI, intubaram ele e falou para a família, olha, se prepara para despedir, porque ele mal conseguia mais respirar. Era desligar os aparelhos e o rapaz morreu. A igreja começou a orar na Bahia. Chegou o pedido de oração aqui nos Estados Unidos. Os irmãos oraram junto aqui também na nossa oração das 5 da manhã, lá na Flórida. E adivinha? Ontem o rapaz saiu abraçado com a mãe, fora do hospital, com a chapa do câncer dele completamente limpa. Sumiu o câncer de maneira completa. Aleluia. Oração coletiva. Ela liberta, ela cura, né? Ela livra da perseguição. Lembra como que a oração do povo em Jerusalém libertou Pedro? A igreja orava e ele foi liberto, né? A oração, ela acaba com a opressão. Ela tira a opressão, oração coletiva. É por isso que quando você estiver orando aqui no começo do culto, estiver de joelhos, fala, Senhor, tira do nosso meio toda a opressão maligna, toda a obra maligna, liberta, ore junto. Fale essas coisas. Você tem autoridade de Jesus para isso, de maneira coletiva, né? A oração coletiva muda as leis a favor do povo de Deus. Lembra lá de Esther? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu falo para você, um dos maiores motivos porque nós não temos leis imigratórias ao nosso favor, não é porque candidato é esse, porque candidato é aquele, porque grupo é esse, grupo é aquele, não é por causa disso. Porque entra governo e sai governo, as coisas continuam a mesma coisa. O motivo pelo qual as coisas não acontecem é porque a gente não ora mais. Escreva aí o que eu estou falando para você. Porque hoje você vai se empolgar com isso, vai começar a orar mais, e vai me incentivar a orar mais, e nós vamos começar a orar por isso aqui, e Deus vai colocar a mão nessas coisas em nome de Jesus. Amém. A oração coletiva livra da prisão, como foi com Pedro, né? A oração coletiva alcança dons do Espírito Santo de Deus. Vamos começar a orar por mais dons do Espírito Santo de Deus aqui na igreja? Para Deus começar a levantar mais gente batizada no Espírito Santo e com dons aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. A oração coletiva nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus. A oração coletiva, ela é responsável pelo
o avivamento, né? E ela vai sempre ser um desafio. Mas por que orar é tão difícil? Nós estamos terminando já. Por que orar é tão difícil? A oração pode ser desafiadora. As prioridades da vida podem nos distrair. A fé pode ser abalada por dúvidas. A perseverança pode ser difícil em tempos de angústias. Alguns cristãos não oram porque perverteram suas prioridades. Eles gastam 5 minutos de oração e 2 horas assistindo um filme. Eles gastam 5 minutos de oração e 10 horas num parque de entretenimento. Entenda, não tem problema você assistir um filme de 2 horas. Não tem problema você passar 10 horas num parque de entretenimento. Não, pelo amor de Deus. Né? Nós não somos infantil. Mas tem problema você passar só 5 minutos orando. Mas tem problema você ter uma vida mirrada de oração. Mas tem problema você não confiar na oração. Alguns cristãos não oram porque aprenderam a viver sem oração. Não faz parte, não faz diferença. Né? Não faz diferença. E é para esses aí, por exemplo, que até eles fazem obra de Deus, fazem coisas extraordinárias. Mas Jesus vai falar assim para eles: nunca conheci vocês. Por quê? Porque não tinham intimidade com Jesus na oração. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos grandes obras, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Por que nunca conheceu? Porque não oravam. Não estavam lá na oração. Receberam dons, foram usados aqui na comunidade, tinha intimidade com a comunidade, mas não tinha intimidade com Deus. É aquele funcionário subcontratado que o patrão nem sabe quem que é. Está trabalhando pela empresa, tá, mas o patrão não sabe quem que é. Não é aquele ali que ele treinou, que ele está junto, que ele dá estratégia. Não é diferente. Né? Alguns cristãos oraram porque aprenderam a viver sem oração, aprenderam a viver sem comunicação com Deus. Alguns cristãos não oram porque creem que Deus não ouça as suas petições. Não creem que Deus ouve suas petições, né? Não acha que vai fazer diferença. Tem muita gente que não ora porque não acha que vai fazer diferença. Ah, se eu orar, se eu não orar. E a maioria dessas pessoas é o povo dos 6 horas, né? Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas? Eu não quero orar, 6 horas. Ele não acha que Deus ouve ele. Ele pede para os outros orarem. Deus ouve você. Eu vou repetir para você. Deus ouve você. Eu quero terminar com mais um testemunho. Eu prometo que eu estou terminando, porque a nossa hora já foi. Alguns dias atrás, um dos filhos começou a passar mal, dor de barriga, e passando mal e tal, e toda hora correndo no banheiro. E eu acompanhei a criança no banheiro, coloquei a mão sobre a barriga e sobre a cabeça, e orei. Imediatamente, melhorou. Poucos dias atrás. Alguns dias atrás, agora da madrugada, passou mal de novo. Passou mal. O que a criança levanta e me pede no meio da noite? Pai, ora por mim, porque eu estou passando mal. Por que a criança pede isso? Porque ela aprendeu e entendeu que a oração tem poder. Sabe quem vai ficar incentivado a orar agora também? Ela mesma. Ela mesma. Deixa eu falar para você, criança de Deus. Child of God. Criancinha de Jesus. Você que está me ouvindo. Como eu também. Criança de Jesus. Aprenda a confiar no poder intercessório diante do seu Pai. Ore a Deus. Fale com Deus. Se abra diante de Deus. Uma cortina enorme de coisas vão se abrir na sua frente, de oportunidades, uma cortina enorme de oportunidades vão se abrir diante de você, e você vai alcançar muitas coisas para a glória de Deus. Eu termino falando uma frase do célebre Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele disse assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 100 homens a pregar. A pregação, ela surte um efeito muito menor do que a oração de alguém. Tiago não falou assim: a pregação do justo pode muito em seus efeitos.
Ele não falou, o testemunho do justo pode muito seus efeitos. Ele não falou, as boas obras do justo podem muito em seus efeitos. Também não falou isso aí. O que ele falou? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração é muito mais poderosa do que qualquer outra manifestação espiritual sua. A sua oração é muito mais poderosa do que qualquer outra manifestação espiritual sua. Então, aprenda a orar. Você tem aqui agora 40, 50 minutos de alguns elementos de como você pode aprender a orar. Mas existe um estudo de 36 páginas que está aí na sua mão para você ter todos os detalhes de como isso acontece. Sabe qual a diferença daqueles que oram muito e daqueles que oram pouco? Vontade. Esforço. Eles não são super crentes. Eles não são uma outra classe de ser humano. Eles só decidiram orar mais. Para a glória do nome de Jesus. Daqui para frente você vai ficar cada vez mais empolgado em aprender a orar. Se você desfrutou desses princípios, vai se deliciar com o que ainda Deus tem para capacitar e para viver, para você servir o melhor. Nossos próximos passos agora são exercitar nossas habilidades da aplicação do uso das ferramentas que o Senhor nos deu para a oração. Vamos rever alguns procedimentos e a importância em praticá-los. Usá-los para que nos envolvamos mais, tanto de maneira particular como coletivamente na nossa comunhão com Deus através da oração. Nos cultos de oração e ensino durante as próximas semanas, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Chegue cedo no culto para orar. Quando a gente fala assim, o culto começa às 6 horas da tarde, é porque 6 horas da tarde nós devemos nos ajoelhar para orar. O culto começa às 7h30, porque 7h30 nós devemos nos ajoelhar para começar a orar. E nessa oração, Deus vai mandar poder, e Deus vai quebrar o jugo, para a glória do nome de Jesus, né? Vamos orar como povo de Deus, vamos orar pelo povo de Deus, vamos aplicar o ensino que recebemos do Senhor. Como pastor, a gente fica muito feliz porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ensina a orar, e agora nós vamos fazer na prática, nós vamos orar como igreja, nós vamos ser igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, e que você possa ser levantado por Deus no dia de hoje, para ser uma pessoa de cada vez mais oração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?